Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. No último dia 30 de setembro, o governo federal publicou, através do decreto 11.216, um novo contingenciamento de verbas para as universidades federais brasileiras. Situação essa que está longe de ser uma novidade, afinal, outros contingenciamentos, cortes e reduções orçamentárias impostos pelo governo federal já vem fazendo com que as universidades trabalhem com recursos considerados muito abaixo do necessário nesses últimos anos. A situação no último dia 30, contudo, parece que chegou próximo do seu ápice, com diversas universidades manifestando que, com o novo contingenciamento, praticamente suas atividades estavam inviabilizadas. Nosso ponto de pauta de hoje vai falar disso. E, para tanto, temos como convidada a vice-reitora da Universidade Federal de Santa Maria, professora Marta Adaime. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é a situação orçamentária das universidades brasileiras. Professora Marta, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. Imagina, Rafael, é um prazer estar aqui, poder conversar um pouquinho sobre esse tema que aflige a todos nós, né, e que muitas vezes a gente não tem a clareza suficiente, né, dos números para até poder argumentar. Então, para a gente é muito importante falar sobre esse tema para que todos estejam bem informados, né, e quando falarem a respeito, né, falem a respeito de algo que é real. Tá? Professora, como eu já disse na abertura, no dia 30 de setembro, o governo federal publicou o decreto 11.216, que aplicava um novo contingenciamento no orçamento do Ministério da Educação. Essa medida gerou diversas manifestações em nível local e nacional e, primeiramente, o governo afirmou que não se caracterizavam cortes orçamentários. O ministro da Educação chegou a afirmar que os reitores faziam política, nas palavras dele, com a situação. Para começar, eu gostaria de lhe pedir que explicasse exatamente o que ocorreu nesse dia 30 de setembro e nos dias seguintes envolvendo esse decreto do governo. Perfeito, Rafael. Bom, essa questão de corte é bem importante, ou contingenciamento, num primeiro momento, né, que é um bloqueio, que é o primeiro passo para o corte. Esse contingenciamento não foi o primeiro nem o único do ano, né, nós já tínhamos sofrido a retenção de 9 milhões e depois de outros 9, e foram liberados somente a metade desses 9, 4 milhões e meio. Então, vamos dizer assim, nós já estávamos diante do terceiro bloqueio, sendo que desde que nós assumimos, em janeiro, fevereiro, nós sempre pautamos essa questão de que o orçamento institucional, ele vem reduzindo ano a ano. E isso é algo que já vem, eu posso pontuar, inclusive, o ano foi 2014 para cá. Então, assim, é importante que a gente diga que não é de um governo ou de outro. Alguns governos nos tratam desta forma que o ministro tratou, né? Colocando que as universidades fazem política. Isto que é lamentável, porque, na verdade, os cortes ou bloqueios, eles afetam a vida de toda a instituição. Desde o início do ano, o professor Luciano, nosso reitor, e eu dizíamos que o nosso orçamento para 2022 era menor 12 milhões e meio do que o de 2021, né? Que também era menor do que os anteriores, né? Que a cada ano a gente vinha tendo uma redução. Tivemos 2020
um pouquinho maior, ele sai um pouco, é um ponto que sai fora da curva em função da pandemia, né? Mas aí foi orçamento para atender várias questões, como a própria UTI do USM, né? Então, nós não podemos dizer que foi um orçamento para as nossas despesas correntes, né? Muito bem, se é bloqueio, como dito pelo ministro, porque não tínhamos teto de empenho, tínhamos batido no teto de empenho, é bastante estranho, porque 2 dias depois foi liberado, né? Significa que em 2 dias se resolveu a questão do teto. Mas, enfim, desde o início nós dizíamos, com esse orçamento menor, nós não chegamos no fim do ano. Setembro, outubro, nós vamos ter problemas. E isso não foi somente nós, todas as universidades, pelo seu planejamento e pelo corte, né, que vamos dizer assim, é praticamente 1/4 do ano, né? Então, todo mundo já imaginava que nos últimos 3 meses do ano, 1/4 do ano, faltaria recurso. E aí nós fomos pegos com essa notícia, quer dizer, já faltaria se não fosse o corte, você entendeu? Faltaria se não fosse o corte. Aí passamos por essa, vamos dizer, por esse bloqueio, certamente teríamos que parar muitas das atividades, como foi o que fizemos, nos reunimos para tentar ver onde mais nós poderíamos cortar, uma vez que nós vínhamos priorizando a questão de assistência estudantil, de alunos, né, da sala de aula, cortamos terceirizados, enfim, fizemos outros cortes que não impactasse na sala de aula, no aluno, na assistência estudantil. Só que com este bloqueio, que foi 5,8 milhões, nós não tínhamos mais o que fazer. Nós tivemos que lançar aquela nota, cortando todas as bolsas que eram bolsas com a rubrica UFSM, né? E aí você lê FIP, FIEX, FIEM, FIT, todos os fundos que a universidade incentiva através de bolsas teriam que ser cortadas, além de que 2 eventos não seriam mais realizados, que era o Descubra, a JAI, que é a Semana Acadêmica Integrada, que é um momento onde a comunidade científica reúne para mostrar suas conquistas, vamos dizer, né, de resultados e trocas, e se faz as redes. Enfim, esses 2 eventos estavam comprometidos. Com o retorno, né, com o desbloqueio, voltamos a trabalhar em cima da JAI, em cima do Descubra. E as bolsas retornaram também. Mas é importante que se diga, nós entraremos o ano de 2023 com déficit de 12 milhões, tá? E esses dados todos que eu estou falando aqui, números, eu sei que muitas vezes é difícil para a pessoa gravar, eu convido a todos que olhem no site da Universidade Federal de Santa Maria, na Pró-Reitoria de Planejamento, nós temos toda a parte de orçamento disponível na página, tá? Isso faz parte da transparência que a gente quer que aconteça em todas as nossas ações, e muito importante que todos saibam também que esse orçamento que recebemos é orçamento para despesas correntes, para manutenção e despesa de capital. Aqui não está incluída a folha de pagamento, que é enorme, né? Então, veja só, a gente chega a ouvir absurdos, né? A gente ouviu vídeos circulando que a instituição tem um orçamento de 1,5 bilhão e estava se queixando de 5 milhões. Isto é uma inverdade, porque o nosso orçamento não é de 1,5 bilhão. 1,5 bilhão é com salários que são gastos na cidade, e que ainda é muito importante que se diga, não sofrem reposição há um bom tempo, né? O orçamento da instituição tem sido de 120
130, 140 milhões, e não como tem sido dito por aí, certo? Então, é bem importante essa clareza, porque é muito chato a gente ouvir que a instituição tem 1,5 bilhão na conta e que reclama como se 5.800.000 fossem migalhas. Com 5.800.000, nós pagamos bolsas para os nossos alunos, que muitas vezes é com esta bolsa que ele consegue se manter na universidade, é com essa bolsa que ele vai na padaria, gasta no mercadinho da cidade, né? E consegue se manter dentro da instituição para fazer a sua formação. Então, é bastante importante, assim, nós temos, nesta página do orçamento, nós temos questão histórica de como vem vindo o nosso orçamento desde 2017 para cá, certo? Os cortes, que foram aqui já de 9,3 milhões, né? E tudo isso está devidamente mostrado em gráficos aqui na nossa página, certo, Rafael? Bem como uma outra coisa que é importante também dizer, que nós não trabalhamos com o orçamento centralizado. O que significa isso? Centralizado seria se todo o orçamento ficasse na Pró-Reitoria de Planejamento e todo mundo que fosse gastar tivesse que solicitar a sua demanda à Pró-Reitoria de Planejamento. Não é assim. Nós trabalhamos com distribuição dos recursos nas unidades de ensino para que as unidades façam a sua gestão, certo? Então, as unidades, as pró-reitorias devem ter uma parcela desses recursos para fazer, enfim, desempenhar suas funções, suas aulas, né, seus projetos. O que acontece? Nós temos prazo para empenhar, prazo para gastar o recurso. Então, quando o senhor ministro olha a planilha de gastos lá do MEC, ele olha um valor único para a instituição. E ele diz que nós não estamos gastando. Nós não estamos gastando por quê? Porque o recurso está sendo gasto nas unidades e será, depois, o que não for gasto será recolhido, porque nós temos essa descentralização. Então, nós não podemos trabalhar com essa ideia de orçamento central. E isso parece que a alta gestão, né, dos nossos ministérios não entende. Pensa que nós devíamos fazer uma gestão centralizada e o que não é adequado para gestão nenhuma, nós sabemos. Nós temos que dar autonomia para que os gestores usem o seu recurso. Então, no bolo, muitas vezes, lá na planilha do MEC, aparece que nós temos mais recurso do que nós temos no nosso planejamento, porque eles estão sendo gastos a cada dia. A cada dia o nosso saldo está baixando, porque as unidades têm gastando. Tá? Então, isso é importante também a gente falar a respeito disso. É importante também falar a respeito do teto de gastos, né, que é essa emenda constitucional 95, que prejudicou bastante as instituições federais de ensino superior. Há um gráfico aqui na página da Pró-Reitoria que nos mostra como o orçamento vem reduzindo de 2015 para cá e o quanto nós temos de inflação acumulada nesse período. É assustador olhar esse gráfico, certo? Então, há vamos dizer assim, cortes significativos nas universidades em geral. Isso não é de hoje. De hoje, vamos dizer assim, né, ele está sendo mais desrespeitoso, né, mais maldoso, mas vem acontecendo há um bom tempo e tememos, né, que isso seja parte de um plano maior, assim, de destruição das instituições públicas
de ensino superior, que a gente tanto preza e que é responsável por mudar tantas realidades. Professora, como a senhora mesma já mencionou nessa pergunta anterior, há muita desinformação nesse debate, em especial para uma parcela da população que não vive o cotidiano da universidade, ou ao menos não vive diretamente, já que a universidade atinge a comunidade de uma maneira bastante ampla. Essa desinformação, por vezes, ela menospreza o impacto da situação orçamentária da UFSM, por exemplo. A senhora poderia citar alguns dos principais impactos que esse orçamento cada vez menor provoca, tanto interna quanto externamente? Certamente, Rafael. Bom, a questão dos salários de 5 mil pessoas, né, que são professores, servidores, e que certamente impulsiona o comércio local, esse é um fator que nós nem vamos falar, porque essa questão dos salários, ela vem sem aumento já há muito tempo, né, mas certamente a cidade há de estar sentindo aquilo que cada um de nós, docente, sente hoje. Nós não compramos mais com o nosso salário o que nós comprávamos há 6, 7 anos atrás, certo? Nosso poder aquisitivo mudou muito, mudou muito. Nós não conseguimos adquirir as mesmas coisas que nós adquiríamos antes. Isto em termos de salário. Em termos de orçamento, de custeio, veja só, quando você precisa cortar, o que você faz primeiro? São os terceirizados, né? Veja só, e os terceirizados? Por que os terceirizados estão na universidade? Os terceirizados estão na universidade porque, ao longo do tempo, os quadros não estão sendo repostos em algumas categorias. Algumas funções de técnico, administrativo em educação não existem mais. O exemplo é motorista, certo? Vigilante, tudo isso nós tínhamos no quadro da instituição até um tempo atrás. Só que essas pessoas foram aposentando, por exemplo, relações públicas, né? Foi o último do quadro que já foi cortado também. Então, nós tínhamos todas essas funções dentro do quadro de servidores. Então, não era algo que se precisasse pagar com o recurso que vinha. E o que aconteceu? Aconteceu que, como esses cargos não são repostos, nós tivemos que começar a terceirizar esse tipo de serviço. Isso é bom? É ruim? Para a cidade, eu acho bom, porque também nós temos pessoas empregadas mais rapidamente, vamos dizer, sem a demora de concursos. As empresas que têm essa prestação de serviço também são empresas da cidade e que certamente faz muito bem para essas empresas, mas quando a situação aperta, nós temos que demitir. E se nós somarmos o número de postos de trabalho demitidos durante esse ano, foram 300. 300 pessoas deixaram de estar empregadas na UFSM por causa desses cortes. Tá? Esse é o primeiro grande efeito, vamos dizer assim, interno que a gente sente. Bom, aí você não tem mais serviço de portaria, aí você tem poucos motoristas, as viagens precisam começar a ser... você tem que começar a dar permissão para os docentes mesmo, ou servidores, dirigirem os carros da instituição, se precisarem sair a campo. Então, vai mudando a nossa vida, vai mudando a vida lá do laboratório, né, dos alunos que precisam daquela atenção, que muitas vezes precisam da segurança, a própria limpeza, né, que é totalmente terceirizada, corte de grama da nossa instituição. A instituição, todos sabem que ela é enorme, né, e ela é um belo de um parque, ela é um belo de um jardim, sempre muito bem conservada, né? Então, a gente precisa começar a cortar esse tipo de despesa também.
né? Nós tivemos a abertura de um evento ontem, da arquitetura, e 2 arquitetos de outras universidades nos cumprimentaram pelo campus que eles viram. Um campus bonito, bem cuidado, a comunidade inteira se apropriando, né, do campus, visitando, passeando, correndo, fazendo esporte, ou tomando chimarrão com seus amigos, trazendo o seu pet para passear. Nós somos o parque da cidade. Então, se nós começarmos também cortar esse tipo de coisa, daqui um pouquinho nós vamos estar com um campus completamente desleixado, né? E você conhece aquela teoria da janela quebrada, né? A janela quebrada é assim, não deixe a janela quebrada, porque outras serão quebradas. Se você arruma, é mais chance que você tem de manter. E eu penso que no nosso campus funciona dessa maneira. Como as pessoas chegam aqui e enxergam um campus bem cuidado, florido, paisagismo bem feito, grama cortada, a gente prática. É bem verdade que nós não temos acessibilidade total dentro do campus, mas nós temos acessibilidade melhor do que qualquer um outro lugar da cidade, né? Então, onde as pessoas podem vir, né, passear, transitar, e nós vamos, então, deixar de oferecer isso à nossa comunidade local, né? O Viva o Campus, nós já tivemos que cancelar. O Vivo Campus era aquela atração uma vez por mês, com programação cultural, onde tínhamos música, arte, museus abertos, para que a gente pudesse oferecer isso para a população. Isso já está cortado, né, porque acaba não sendo uma atividade primeira, e isso nos deixa muito, muito, muito tristes, né, de deixar de fazer as coisas que a gente sabe que são importantes para uma comunidade, né? Conhece, a gente é o que a gente trabalha, e a gente não ter condições de arcar com esses compromissos que nem são tão grandes, né? Mas diante de tanto corte, né, você iniciar um ano que já vai ter um orçamento menor, devendo 12 milhões, é muito triste. Isso realmente, assim, faz a gente pensar, né, o que nós queremos para o nosso país. O que vai mudar a realidade que nós temos hoje, se não for a educação, se não for a ciência, se não for a tecnologia, que tudo isso está dentro das universidades, né? Então, a gente lamenta profundamente e esperamos, assim, que sejamos vistos, né, com outros olhos, né, e com aquele olhar de uma instituição que está, enfim, formando pessoas que têm um papel fundamental na cidade onde está inserida, é responsável pelo desenvolvimento local e regional, né, e não somente um cabide de empregos ou uma mamata, como a gente costuma ouvir. Isso é muito triste, isso baixa a moral de todos os nossos colegas, que são pessoas extremamente dedicadas e recebem, assim, esse tipo de retorno, né, de algumas pessoas da sociedade, né? Ainda bem que isso não é, nós não podemos generalizar, né? São algumas pessoas e com intenções bem claras, mas é importante que se diga, está aqui na nossa página para quem quiser olhar. Perfeito. Professora, e no que toca a alguns dos pilares da universidade, como o ensino, a pesquisa, a extensão, questões de assistência estudantil, enfim, quais os maiores impactos nessas questões? Sim, eu poderia te dizer assim, ó, o ensino, através, assim, dessa descentralização dos recursos que a gente passa para as unidades, eu posso te dizer que, de uma certa maneira, o ensino não sofreu prejuízo, né? Pesquisa, institucionalmente, não, mas a pesquisa vem sofrendo um desmonte, né, dos órgãos de fomento, liberando pouco recurso,
ou não fomentando determinadas áreas, como, por exemplo, ciência básica, né? Só fomentam ciência aplicada, e aí fica bastante complicado para estas áreas sobreviver, né, na sua pesquisa. Eu tenho colegas que são pesquisadores 1A do CNPq, ou seja, são pessoas referências, né, mundiais, e que estão pensando em fechar os seus espaços de pesquisa por falta de condições, né? Então, a pesquisa, ela vem sofrendo gradativamente isso. A extensão, ela já é algo que você consegue, com o recurso institucional, você ainda consegue resolver algumas questões. Por exemplo, os alunos tendo as bolsas de extensão, nós conseguimos, através do professor, levar os alunos até a comunidade, trabalhar, enfim. Falta recurso? Falta. O transporte dessas pessoas, a gente nunca tem como marcar, né? Os nossos alunos saem daqui, vão a diferentes bairros, diferentes regiões da cidade, fazer seus trabalhos que são vamos dizer, das diferentes áreas, né? E com uma bolsa que hoje é R$ 400, que é selecionada através de um edital. Então, acho que a extensão sofre também, não sofre tanto como a pesquisa, mas sofre, né? Porque a gente tem grandes projetos mesmo, a questão dos geoparques, né? Que são coisas que estão são muito importantes nesse momento, né? Nós teremos a visita da Unesco agora, no final do mês. Então, várias coisas que estavam se desenhando tiveram que ser redesenhadas, repensadas, em termos de gastos, né? E eu penso que realmente há esse prejuízo muito grande se nós continuarmos, ano a ano, com essa deficiência de recurso. Por quê? Porque vai chegar um momento que nós não vamos conseguir atender lá na sala de aula, né? Nós não vamos conseguir atender aquele aluno que trabalha de noite e que ele precisa de um campus bem iluminado, ele precisa de um campus seguro, com segurança, para que ele possa sair daqui às 11 da noite, pegar o ônibus em segurança. Talvez a gente não tenha mais isso, né? Já estamos com dificuldade, nós reduzimos muito o número de portarias e de vigilância. E tudo aquilo que a gente sente hoje, que é uma instituição alinhada em termos de segurança, porque eu vou te dizer assim, ó, os roubos podem até acontecer, mas todos eles são descobertos e se chega sempre aos autores, né, através do monitoramento de câmeras. Então, hoje nós podemos dizer que a gente tem uma situação bastante controlada em termos de segurança, né, mas eu não sei o que será da gente com o menor número de servidores terceirizados nestas áreas, né? Então, segurança, limpeza, recurso para os laboratórios, renovar softwares, plataformas, biblioteca mesmo, né? A gente tem várias assinaturas que são base de dados que são importantíssimos para o desenvolvimento da pesquisa, dos trabalhos. Tudo isso vai inviabilizando, né? Porque quando você vê, você está com a conta de encargos, e quando eu falo encargos, é luz, é internet, é terceirizados, é tudo isso, né? Os encargos estão maior do que o que se recebe. Então, a gente procurou, durante todo esse ano, preservar a assistência estudantil em termos de bolsa e de RU. Mas eu confesso que nós já tivemos que fazer várias simulações de valores do RU para repensar isso para um futuro, porque senão nós não conseguiremos atender nos refeitórios da instituição. E eu falo da importância do RU não só para o aluno que está na casa do estudante e que possui o benefício socioeconômico, e para ele o RU é fundamental, mas eu falo também para aquele aluno que vem lá do centro, né, ou do bairro, enfrenta muitas vezes 2 ônibus por dia para ficar na instituição, passa o dia inteiro aqui, porque ou tem aula ou tem pesquisas, e precisa almoçar no restaurante universitário
com a qualidade nutricional que é oferecida, e não pode pagar uma refeição à altura. Então, nós precisamos também pensar nesse aluno que não é BSE, que não é benefício socioeconômico, mas que tem também suas limitações, né, financeiras. Nós vamos ter que trabalhar nisso, não mexemos nisso nesse momento, mas realmente já temos conversado muito com o DCE, alguns ajustes precisam ser feitos, porque o subsídio está muito grande por parte da instituição, então nós estamos pagando um valor muito alto para cada refeição, né? E, além disso, além de aumentar o valor do subsídio, nós estamos tendo um aumento do número de refeições. Por quê? Porque a crise aí fora está muito grande. As pessoas vêm para o campus, muitas vezes, para almoçar, né? Porque não tem condições de uma refeição ali fora. Então, tudo isso pesa, né? Tudo isso pesa no orçamento. Manter os nossos alunos devidamente dentro da instituição, né? Em condições, é uma tarefa difícil, é uma tarefa que exige orçamento, e nós precisamos disso para evitar a evasão, para evitar que o nosso aluno tenha que sair daqui porque precisa arrumar um emprego que não tem condições de se manter aqui. Isso seria muito triste se acontecesse, né? Aconteceu durante a pandemia, muitos alunos deixaram os cursos para poder trabalhar e ajudar suas famílias, mas a gente espera agora que com as vacinas todas aí, a pandemia, essa situação toda mais leve, né, que essa situação possa ser minimizada, né, e o aluno volte para o seu lugar, que é o banco da universidade, é onde ele vai ter condições de mudar a vida dele e da família. Senão nós vamos ter perdas muito grandes para um país, e educação, investimento em educação, todos nós sabemos, não é um investimento a curto prazo. Todos os efeitos desses cortes, dessa evasão, nós vamos ter daqui a uns anos, né? Então, me preocupa bastante esta postura, vamos dizer, de cortes orçamentários nas universidades federais, né? E é bom dizer também, aqueles que não conhecem os bancos da Universidade Federal de Santa Maria, e que muitas vezes se aventuram a falar da universidade, e tenho certeza que é por não conhecer, a universidade capta recursos, sim. Nós temos recursos captados pela agência de tecnologia, nossa Agitec, da ordem de 80, 90 milhões. Né? Então, nós já estamos quase chegando no orçamento, praticamente, da instituição, captado externamente. Mas o que acontece? Esse recurso que é captado, ele tem destino, ele foi captado para um determinado projeto, e lá ele precisa ser aplicado. Então, a gente, claro que usa isso, nosso aluno, ele tem condições de trabalhar nesses projetos, é muito bom para o crescimento do aluno, mas isso não nos ajuda a pagar as contas básicas da universidade, né? Então, o nosso papel estamos fazendo, sim, que é buscar recursos para os projetos que são fundamentais, de pesquisa, de inovação, né? As startups aqui da nossa Agitec, nós temos praticamente 40 aqui, né? Todas elas captando valores. Então, não estamos de braços cruzados, e estamos avaliando cada dia. Mas é lamentável essa situação de, mesmo com essa liberação que houve dos 5,8 milhões, já estávamos numa situação bem complicada para o ano que vem. Entrar um ano, vamos dizer assim, no negativo, né, como a gente costuma dizer, é bastante complicado. É redesenhar a universidade de outra forma,
cada vez a gente vai fazendo o que pode com menos e acaba sendo uma irresponsabilidade, né? Muitas vezes, adaptar, porque nós temos governantes que não dão um determinado valor para esse trabalho. Professora, para encerrar, eu gostaria de pegar justamente esse gancho do futuro que nos espera, que a senhora já mencionou bastante nessa pergunta anterior. Nessa esteira de cortes e contingenciamentos drásticos, as universidades acabam manifestando intensamente a sua preocupação já com o imediato, com as demandas para se encerrar 2022, por exemplo. Mas eu queria lhe perguntar sobre 2023. A senhora mencionou uma dívida com a qual a UFSM deve encerrar o ano, por exemplo. Supondo a situação atual, ou ainda uma manutenção ou até uma intensificação dessa lógica de redução drástica e repetitiva do orçamento da educação, como a UFSM está planejando e o que pode estar se apresentando para o ano que vem? É bastante complicado, Rafael, essa tua pergunta, né? Porque o próprio orçamento aprovado para o ano que vem, ele já é ao redor de 20% a menos do que o orçamento de 2022, tá? O aprovado está já 20% a menos. Olhe bem, nós vamos iniciar com um valor menor, 20% a menos, e ainda com 12 milhões de dívidas, né? Então, se esse ano foi um ano de cortes, certamente o ano que vem será um pior, né? Nós pensamos que as universidades, quando elas se manifestam desta forma, porque houve essa manifestação a semana passada, não foi só da UFSM, foi do país inteiro. Os reitores estavam junto à Andifes, trabalhando. O nosso reitor estava em Porto Alegre, no Ministério Público Federal, junto com as demais universidades daqui do estado, vendo de que forma o Ministério Público pode atuar nesta questão e fazer exigência de valores mínimos para as universidades. Então, penso que estamos procurando buscar caminhos, né? Mas, infelizmente, a divisão de verbas e a verba de bancada que voltou a se instalar no país, né? Existia aí há um tempo atrás, a verba era toda na mão dos deputados. Então, você tinha que fazer projetos e convencer um deputado a dar um recurso para você. Aí, quando acabou isso, né, e o orçamento vinha para as instituições, não tinha necessidade de fazer emendas, não tinha necessidade desse lado político, né? Era muito melhor e mais limpo. Atualmente, nós temos que estar sempre na busca de emendas parlamentares, para que a gente possa desenvolver um ou outro projeto, né, e em valores que vêm separado do orçamento. Então, o desgaste de energia, Rafael, é bastante grande. É bastante grande. Veja só, semana passada inteirinha, nós sofremos, trabalhamos com números, até chegar, você não pensa que foi fácil para a gente, como gestão, lançar uma nota que nós estávamos cortando todas as bolsas, né? E mais a JAI e mais o Descubra, que são eventos para a gente, um evento da pós-graduação, que é a pupila da pós-graduação, e o outro da graduação, que mostra para os nossos alunos o que nós temos a oferecer. Né? E nós tivemos que fazer esse corte. Nós demoramos uma semana gastando energia para ver se nós não tínhamos outras alternativas. Aí, quando a gente toma a decisão, a atitude, porque, em tese, parecia que não havia jeito, né? Porque tinha batido o teto de gastos, enfim. 2 dias depois, nós vemos a revogação desse bloqueio e a liberação.
o que é muito bom, né? Mas o fato é que ele não deveria ter sido nem sequer bloqueado. Nós não teríamos perdido uma semana de energia e estresse para os nossos alunos que tiveram a notícia de ficar sem bolsa, né? Mas, enfim, estamos no mês de outubro, né? Sabíamos desde o início que de setembro em diante seria problemático, e isso não é somente para nós, é para todas as instituições. Nós chegamos ao cúmulo de pensar em não pagar a conta de energia, deixar o número de dias que nós podemos deixar em atraso para dar contas de outras despesas e pagar a conta de energia mais adiante. Isso é lamentável, né? É lamentável a gente ter que estar tratando de uma despesa básica, né, que é da instituição. Ah, mas vocês não têm energia solar? Tem, a universidade está cheia de placas solares, está sendo implementada. Mas isso não é de uma hora para outra que a gente... É mais a médio prazo que a gente vai ver este efeito, né? Todo mundo sabe que é assim. Então, é bastante difícil, assim, a situação de gestores de instituições federais de ensino. Temos que ter uma mudança de postura no sentido de valorização do nosso trabalho, né? Valorização da educação, da ciência, tecnologia, inovação, como formas de fazer a mudança de um país, né? Você não muda um país se não tiver estas questões todas aqui de conhecimento, de inovação próprio, né? Senão você vai ter que começar a comprar tecnologia, certamente isso vai sair bem mais caro para a nação. Professora Marta Daime, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua disponibilidade em conversar conosco. Eu que agradeço, Rafael, e também, assim, deixo bastante claro, né, que se ficou alguma dúvida com relação a estas questões de orçamento, a gente está sempre à disposição, né? Os números estão na nossa página, para as pessoas olharem, se apropriarem deles, afinal, são recursos públicos, as pessoas precisam se apropriar, sim, mas se apropriar, assim, devidamente, né? Não é se apropriar de uma cifra e desta cifra falar que a instituição ganha demais pelo que faz, né? Então, a gente tem essa preocupação muito grande, assim, de fazer a sociedade perceber isso tudo. E por isso está tudo muito transparente, está tudo muito claro nas páginas, e nós também estamos aqui sempre abertos a conversar sobre esse tema. E outros tantos. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença da vice-reitora da Universidade Federal de Santa Maria, professora Marta Daime. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em nosso site e em nossas redes sociais, em vídeo e podcast. O endereço do nosso site é www.cedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.